Que medo. Olha aqui, deixa eu chamar a Gisele Ramos, grande Gisele Ramos, a prima do Tony Ramos, que traz informações do Atlético. Enquanto ela esteve lá, ficou de plantão durante boa parte da tarde, esperando que o Calil falasse, esperando também que o Maluf falasse, e até que conseguiu, até que conseguiu. Gisele Ramos, um beijo para você, seja bem-vinda nessa primeira participação de muitas aqui nesse 2014, Gil. Um beijo. Um beijo pra você, Everton. Gostei do seu modelito verão, essas cores fortes. Só tá faltando um corpinho, né, de verão, barriga de tanquinho e tal, não, vai mas demorar. ainda tá em tempo, verão 2015 tá aí. Tá aí, um ano só que falta. Pois é, essa novela do Ronaldinho, né, se estende desde o ano passado, já que o contrato dele venceu no dia 31 de dezembro. E a gente sabe que tá para acontecer uma reunião entre o Assis, que é irmão e empresário dele, e o presidente do Atlético, Alexandre Calil. Pode acontecer a qualquer momento, e aí a gente ficou de plantão ontem lá na porta da sede. A gente está vendo aí, ó, o filho do Calil chegando, o Maluf, que chegou de Lisboa, chegou de viagem e foi direto para a sede. Logo depois também chegou o Calil correndo, esbaforido, não quis falar com a imprensa a princípio, mas aí depois, gentilmente, ele resolveu falar. E claro, o primeiro assunto foi sobre essa reunião com o Assis, que vai decidir o futuro do Ronaldinho. Vamos ver aí o que Calil falou. Eu vim atrás dele. Eu mantive um contato com o Assis esse final de semana. Nós vamos agendar uma reunião. Provavelmente essa reunião seja agendada hoje. E uma parte da imprensa inventou uma reunião e esqueceram de contar para mim e para ele. Então tem uma reunião marcada entre mim e ele hoje. Só que nem eu nem ele sabemos disso. Entendeu? Então é um negócio assim, absurdo. Que aconteceu. E olha, gente, não vai ter segredo, não. No dia que ele sentar aqui, eu vou comunicar que a reunião é tal hora, tal dia, tal, porque ele vai sair daqui ou jogador do Atlético ou não jogador do Atlético. Então não adianta inventar. Não adianta inventar a reunião. Eu estou olhando a reunião e falo, a reunião é comigo? Porque com Besiktas ele pode marcar lá, que eu não fico sabendo, mas comigo ele não pode marcar se eu saber, senão eu não vou na reunião. Então, quer dizer, eu faço questão de comunicar toda a imprensa, quando eu tiver o dia e a hora da reunião. Eu só vou dar o lugar errado, mas vou dar o dia e a hora para vocês irem ver, porque na hora que acabar a reunião, o contrato está fechado ou não está fechado. Pois é, enquanto isso a imprensa turca já dá como certo esse acordo entre o Ronaldinho e o Besiktas, né, onde ele deve ganhar por volta de 6 milhões de euros por ano, uma quantia enorme e quase irresistível. E aí a gente também aproveitou para perguntar sobre o novo técnico, Paulo Autuori, e também contratações para 2014. O Paulo Autuori vem antes. Ele deve... A gente deve marcar uma reunião aí essa semana ainda. Ele quer conversar. Ele se mostrou muito interessado internamente no que nós temos que está chegando, pela conversa que eu tive com ele por telefone. Nós já temos, né? Nós estamos planejando 2014 de agosto de 2013. Né? Então nós temos algumas coisas que estão em andamento, mas vamos continuar guardadinha na gaveta aqui. Claro que agora nós temos que conversar tudo, como nós conversávamos com o Cuca, muitas coisas, nós agora vamos conversar com o Paulo. E por último, também, para deixar o torcedor mais tranquilo, ele também falou sobre uma das principais peças do elenco do Atlético, que foi a situação do Tardelli. O Tardelli tem contrato, tem multa aí rescisória. Você vem cá pagar a multa dele, que deve ser pequena, e levar ele. Né? O Tardelli tem multa. O time quer levar o Tardelli, vem cá e paga, porque o Tardelli nós pagamos. O Atlético pagou, comprou. Pegou dinheiro do caixa do Atlético e comprou. Então o Atlético tem 4 anos de contrato. Deixa o torcedor, então, mais tranquilo. Mas o curioso nessa entrevista toda do presidente é o bom humor dele, que não é tão característico, né? A tranquilidade que a gente percebeu ontem durante essa coletiva deve ser porque tem muita coisa boa vindo por aí, inclusive, quem sabe, a permanência do Ronaldinho, né, Everton? Pois é, Gisele, pois é. Calil, grande Calil, delicado, né, Gisele? Ontem estava delicado o Calil. Gisele, beijo pra você, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Everton. Olha aqui, ontem tive a oportunidade de bater um longo papo com o Assis, aí o pessoal ficou, o Henrique André fica dizendo, pô, Everton, você é amigo do Assis? Amigo não, cara, relação profissional. Eu liguei, ele atendeu e tal, e aí vamos que vamos. E o Assis disse ontem o seguinte: Everton, qualquer saída do Ronaldo para qualquer clube hoje no mundo, mesmo que seja por um bom dinheiro, vai encher o cofre. Imagina o tamanho do cofre, né, Assis? Eu imagino o tamanho, deve ser um caminhão.
vai encher o cofre, mas ele absolutamente fica fora de qualquer possibilidade de seleção. Porque até o cara se adaptar, começar a jogar, para fazer e para chegar num ponto que ele chegou no Atlético, então qualquer saída hoje para qualquer clube do Brasil seria uma bobagem. Tudo que vazou com respeito às questões envolvendo Besiktas, que negócio de carro, empregada doméstica, babá, treinador de cachorro, passagem para o Brasil. Mentira, não existiu aquilo. A imprensa de lá plantou e muita gente caiu. Não teve aquilo. A gente não chegou a discutir esse tipo de situação. A coisa não está... Segundo o Assis, eu estou simplesmente repassando o que ele me falou. Claro. Mas não dá para confiar. Tudo bem, mas não dá para confiar se no final realmente não acontecer, mas foi o que ele falou. Outra coisa, temos negócios aqui, o Ronaldo gosta, a renovação do Jô foi um indicativo até da permanência do Ronaldo. Então... Está tudo muito bem adiantado, inclusive o Calil negou que tenha falado com o Assis, né? Disse que trocou apenas algumas mensagens, mas o Assis disse que falou com o Calil. Claro, e que a coisa está muito bem encaminhada, que não tem dificuldade alguma para chegar e renovar. E no final da conversa, o Assis disse o seguinte: Everton, está muito bem encaminhado, a gente quer permanecer no Atlético. E ponto final. Então... eu acho que não existiria fonte melhor para a gente buscar essas informações, senão com um agente, irmão, empresário, escambau de Madureira, que é exatamente o Assis, né, Edmar? E é ele que está negociando, né? Que falou isso. E aí vamos explicar para o torcedor o seguinte: este é o momento, né? As coisas podem mudar? Podem mudar, porque da mesma forma que o Atlético e o Calil, e o que a gente disse aqui ontem é verdade, o Atlético vai melhorar essa condição da proposta para o Ronaldo, e acho que tem que fazer isso por uma questão básica e simples, porque o Ronaldo aqui ele já é adaptado, o Ronaldo aqui já tem a sua história. Para trazer qualquer jogador do nível dele, o Atlético vai gastar muito mais. É esse o pensamento do Atlético, e é por isso que está tentando chegar a um acordo com o Ronaldo. Agora, pode? Mas claro que pode. Hoje os jornais da Turquia trazem lá, 19 milhões de reais, não sei o quê. Sei lá o que eles estão fazendo, que estão negociando. A futurologia é muito maluca, mas que a gente conversa com as pessoas que estão ligadas à negociação e tem uma noção plena de que dos dois lados existe a vontade de que aconteça essa renovação, isso é verdade. Que o Assis está chegando por aí, está chegando, e que vai acontecer essa reunião com o Calil, vai. O que essa reunião vai trazer de bom e que ele vai colocar as propostas, óbvio que o Ronaldo recebeu, porque isso é negociação, ele tem que colocar, olha, tem isso da Turquia, olha... E aí tem uma outra história, né, Everton? A história de que esse contrato pode ser até só no meio do ano. Sim, boa lembrança. Né? O Assis falou que, inclusive, na renovação, ele deve pedir... aliás, essa conversa de que ele exigiu 2 anos de contrato não existe. Isso, ele negou, falou não existe essa possibilidade. O que a gente pode tratar, e é o que pode realmente ser definitivo para a gente renovar com o Atlético, é a questão de 1 ano de contrato com a possibilidade de saída na janela de agosto. E aí que coloca mais forte ainda... Que agosto ou julho, hein, Cadu? É agosto, 31 de agosto. É 31 de agosto a janela. 31. E você vai pegar, combinar com a Libertadores. Mas também. aí, ô Júnior e Cadu, torna mais certo aquilo que o Everton está falando. Pode acontecer uma renovação agora e até já ter um acerto com o Besiktas para depois da Libertadores. Sim. Aí você encaixaria nos pontos todos, ele ficaria com o Atlético, disputaria aquela história que você falou que ele quer ser bicampeão da Libertadores, aquilo tudo se encaixaria nessa Continuaria história. Com mais chances de seleção aí. do que lá no Besiktas, embora eu não acredite que ele tem possibilidade, aí não é opinião de querer ou não, eu acho que é muito complicado o cenário para o Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira, mas ele tem que tentar. É uma coisa que ele quer, que ele vai buscar, e no Atlético ele tem muito mais possibilidade disso do que no Besiktas. Agora, a renovação do Jô não quer dizer absolutamente nada com a permanência dele aqui. Você renova, aí aquela questão que a gente sempre fala, né? Mas é um ambiente, algo favorável. Claro. Falam até de proposta para o Jô, mas a gente já disse, inclusive, aqui que o Jô tem interesse de continuar, porque ele também visa a seleção. E ontem, até eu tive a oportunidade de falar, para mim, o Ronaldinho tem condição de ser titular na seleção brasileira. Muita gente torceu a cara, muita gente foi contra. Para mim, eu entendo assim. A seleção ela tem várias possibilidades, vários esquemas, vários jogadores que podem, meio com 3 volantes, com 2 volantes. Você tem N possibilidades. E para mim, o Ronaldinho, em boa condição, e ele mostrou durante o ano. E não tem um jogador que consegue atuar o ano inteiro em todos os jogos 100% bem, 100% impecável. Isso não existe, isso é utopia.
o Ronaldinho, para mim, tem condição e ele pode ter esse sonho, esse objetivo. Infelizmente, a gente vê que aqui não é olhado. O Tardelli, o Everton Ribeiro, o Fábio, o Ronaldinho, jogadores que não têm esse espaço. Mas condição e bola para isso e importância, porque num jogo, uma cobrança de falta, ele decide. Então isso aí não tem a menor dúvida, ele provou no Mundial, provou no fim do Brasileiro. Ronaldinho é um cara que pode ajudar demais a seleção. Ô, Cadu, sobre a questão do Paulo Autuori, a princípio chegaria por volta do dia 20, mas agora a informação até do próprio presidente, Alexandre Calil, que ele vem antes. Diz que ele vem antes para já começar o trabalho. Ainda assim, vindo antes, você acha que ele vem num período realmente interessante, chegando numa boa hora, ou deveria ter vindo bem antes para já conhecer o que o Atlético tem para ele? Ele deveria ter vindo agora, ele deveria estar aqui. Essa semana, quando os clubes estão apresentando. Os jogadores do Atlético têm um motivo para se apresentar depois, que é a parte física e a necessidade de férias. Não é o caso do Paulo Autuori. Ele não tem que cultivar o físico dele, ele não tem que se poupar, ele tem que trabalhar. E quanto mais cedo ele chegar aqui, começar a conhecer cada detalhe do clube, melhor. Conversar cara a cara com o Maluf, com o Calil, pedir reforços, conversar de possibilidades. Para mim, quanto mais cedo vier, é o correto e, na verdade, já deveria ter chegado. Eu só não entendo uma coisa. Qual a justificativa para ele não estar aqui? Exatamente. Olha, o Paulo Autuori está porque ele está resolvendo um problema de casamento, é a filha que vai formar, está vendendo apartamento, se ele está resolvendo algo, ele está avisando contratações, ele não pode, ele tem que ir ao exterior, ele está muito estressado, precisa descansar. Até hoje eu não vi essa explicação. Então isso não entra na minha cabeça o motivo para que ele não esteja aqui iniciando o trabalho. Qualquer justificativa, tem que estar aqui. O planejamento que você faz para a temporada, até onde eu sei, você faz um planejamento junto ao seu diretor de futebol. A estrutura, a sua comissão o cara técnica. da base, André Figueiredo. Quem que pode jogar ou não pode? Quem que é da base tem condição? E até pra você convencer seu presidente do jogador que você quer trazer. Às vezes o presidente não está convencido. Se você estiver cara a cara com ele, você tem outros argumentos, você tem outra história. Agora você fica pelo telefone, por favor. Futebol reclama-se tanto de tempo, né, Everton? E muitas vezes com razão. Dessa vez que o cara não tem motivo, pelo menos aparentemente, para não estar aqui trabalhando, aproveitando o tempo em prol do clube, ele vai e não usa esse tempo. Quer dizer, aí daqui para frente acontece algum problema, pré-temporada isso, falta de treinamento aquilo. Eu sei, não seria pré-temporada exatamente, não seria treinamento exatamente, mas seria parte do que é feito nesse ano, que é participação no início do ano, que é participação e planejamento. Aliás, o que fica pra gente, eu não sei se eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, quando eu conversei com ninguém que faz o trabalho de fisiologia no Atlético nem no Cruzeiro. Mas que os jogadores devem estar aliviados, porque não vai ter aquela chatice de uma semana, não sei o que, examezinho daqui, dali, aí o cara dá uma corrida e tal, os caras já vão chegar praticamente batendo bola. E é o que o jogador gosta, não é? Porque o tempo de preparação do final da temporada para o início da temporada subsequente, que é agora no final de janeiro, ele foi menor, principalmente para o Atlético, que foi para o Mundial. Então o tempo é muito curto para uma preparação. A grande vantagem em tudo isso é que a base desse time foi mantida. Né? A base do Cruzeiro foi mantida, a base do Atlético foi mantida, né? Mas existe uma mudança muito grande de filosofia de trabalho do que o Cuca fazia para o que o Paulo Autuori ainda vai fazer. Meu cara, ano novo, vida nova e de carro zero na garagem. Você que é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos, atenção! Você pode comprar seu carro zerinho a partir de R$ 386 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 13 por dia. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica. É só com o Brasil, amigo. Tá com dúvida? Ligue agora e consulte pelo 3003-4443. E olha que moleza. Você que vai comprar hoje irá concorrer a prêmios de R$25 mil. Ano passado, o ano inteiro, eu falei disso e muita gente se deu bem. R$25 mil toda semana até o final do seu plano. Mas você tem que ligar agora, vai pegar seu telefone 3003-4443. Você ganha um salário mínimo, tem um plano que cabe no seu orçamento. Você tem CNPJ, tem uma empresa. 3003-4443. Imagina você, carro novo, gastando menos de R$13 por dia e com R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Ligue neste minuto, seu Chevrolet, por parcelas de R$ 386, é só na Brasil. 3003-4443. Você depende do carro para trabalhar?
A GM tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia, baixo custo de manutenção. E se você tem um CNPJ, como o Júnior Brasil, que tem uma fábrica de lingerie, temos condições especiais para você, ainda mais especiais. Já ligou? Tempo é dinheiro, amigo. 3003-4443. Ligue já. É a patrocinadora da Dimara, é isso mesmo. Não deixe seu sonho para depois. Comece o ano bem e conquiste o seu carro zero agora com quem eu compro e eu confio. O Consórcio Nacional Chevrolet Brasil é realmente o que vai fazer a realização do seu sonho. Ligue agora e compre 3003-4443. E a Chevrolet é um Brasil, Zilzil, vem para cá, Paquito, que agora a gente vai falar de alguns reforços que ainda podem chegar. Achei que você ia falar das lingeries que eu vejo. Daqui a pouco nós vamos falar disso. E outros jogadores ainda que podem sair. Esse é o Mercadão do Cruzeiro, veja aí. Conte comigo, lateral esquerdo Samúdio, zagueiro Wilson, volante Rodrigo Souza e o meia Marlone. 4 contratações. Só? Parece pouco? A gente liberou pouco, porque a gente quer manter esse elenco que a gente entende ser um elenco excelente e a gente procura estar sempre melhorando ele. Alguns reforços ainda podem chegar. O atacante Marcelo Moreno é o mais provável. Moreno, a gente já conversou muito com ele, com o Grêmio. Existe a possibilidade, mas ainda não está definida. E é uma situação onde o Cruzeiro não tem como entrar. Que é uma situação do Grêmio com um parceiro do Grêmio. Então nós temos que aguardar um pouquinho mais. É óbvio que o Cruzeiro não vai esperar indefinitivamente, mas nós estamos com muita esperança, isso até pelas palavras do próprio Grêmio, de que as coisas devem caminhar para a vinda do Marcelo. E se o Moreno não vier? Temos um plano de nem A nem B, um plano de respeito, porque nós temos o Borges, nós temos o Vinícius, que também acreditamos muito neles. Da equipe campeã brasileira de 2013 até agora só o zagueiro Paulão e o volante Leandro Guerreiro saíram oficialmente. Só que mais gente pode estar de malas prontas. O Anselmo Ramon, por exemplo. O Anselmo vai respirar novos ares esse 2014. E eu falo respirar ares, o Cruzeiro não está se livrando de ninguém, muito pelo contrário, é um ativo do Cruzeiro que a gente tem que valorizar. Conversamos muito com ele, com seus representantes. Quem está praticamente fora da Raposa é o zagueiro Vitorino. Se o Palmeiras fizer o exame, tudo certo, e acabar de se acertar, ele vai para lá, ele foi liberado para ele conversar com o Palmeiras, melhor dizendo, não apresentar, senão parece que ele... E quem tem que dar a notícia se vai ficar ou não é o Palmeiras, não é o Cruzeiro. Entre Palmeiras e Cruzeiro já está tudo certo. E faz parte da permanência do Luan aqui no Cruzeiro. O Mercadão da Bola no Cruzeiro promete muito nos próximos dias. Muito bem, e aí eu pergunto a você, Cadu Doné, dos que ainda estão, você vê alguém que possa sair, de repente, se tornar uma boa moeda de troca? O Anselmo Ramon não fica no Cruzeiro, né? O próprio Alexandre Matos já deixou isso claro. Vai para o Palmeiras, que, aliás, está contratando muito mal, na minha opinião. Não tem dinheiro, né, Cadu? Não tem dinheiro, mas tá gastando, assim, fala que tá gastando mal, né? Vitorino e Lúcio, gente. Goiás não tinha dinheiro e fez uma boa campanha. Vitória não tinha e fez uma boa campanha. Uma coisa terrível que está acontecendo lá no Palmeiras. É o caso exatamente oposto do Cruzeiro. O Cruzeiro fez o dever de casa certinho, Everton. Manteve todos os principais jogadores, esses que já saíram e os que têm possibilidade de deixar a toca não farão falta alguma. Não é que são maus jogadores, não é isso. Mas dentro do contexto do Cruzeiro não eram protagonistas. Então o Cruzeiro manteve quem tinha que manter, contratou pontualmente e bem alguns bons reforços, então o Cruzeiro entra ainda mais forte na próxima temporada. E é um dos poucos clubes grandes que entra mais forte, porque está todo mundo mais ou menos do mesmo patamar, ou pior. O São Paulo, por exemplo, que não trouxe ninguém de peso e perdeu alguns jogadores. Por exemplo, o Aloysio. Então, o cenário está muito favorável para o Cruzeiro, a diretoria trabalhou muito bem. E aí, Brasil? Eu penso o seguinte, o Cruzeiro, ele para uma competição, você vai ter uma Libertadores, o Mineiro, o Brasileiro, você tem que trabalhar com 5 zagueiros. Se o Léo sai, aí você vai ficar um pouco reduzido. Então, o Léo ficando, eu entendo que é uma coisa de tranquilidade, porque você está perdendo o Vitorino, que também não vai fazer falta nenhuma, perdeu já ele o Paulão não entra também. Na conta dos 5, né? É o 5 que vale 4, né? O sexto homem, né? Então, assim... Você ter essa alternativa para que você tenha peças, porque já ficou provado. O Cruzeiro ganhou, sim, é um bom jogador. Eu entendo que ele não vem para ser titular, mas é um cara voluntarioso, vai estar ali
na hora que for necessário, mas sem dúvida alguma. Para mim, das melhores duplas do Brasil, Bruno Rodrigues e Mas Dedé. aqui, Júnior, na zaga, ó, com Bruno Rodrigues e Dedé de titulares, se o Léo ficar, aí o Wallace e o Wilson tá perfeito. Não, aí o Léo tá excelente. Esse aí grupo você tem assim, 5, tá o Léo até, ficando. Até pro longo, por exemplo, igual o Everton tá falando, se perder o Dedé Aí pro não, Real, aí precisa de um jogador. aí o planejamento muda. Eu ainda acho que mesmo com a saída do Dedé, o Cruzeiro fica com Bruno Rodrigues, e caso o Léo seja titular, o Cruzeiro ainda fica com a zaga muito boa. Mas perde demais. Não, perde, claro. O Dedé é um jogador. A explosão física do Dedé é um negócio espantoso. Não, e você quer ver uma coisa que a gente tem que elogiar o Dedé? O Dedé é um cara que é de grupo, o Dedé é um cara que você não escuta falar dele fora, um cara que superou adversidades e foi jogar, foi baita profissional quando teve problema com a irmã, então é um cara que a gente tem que bater palma. É muito focado na carreira, né? O Dedé é muito ambicioso na carreira, ele quer seleção, ele quer título, ele quer clube grande. Nada isso melhor é fundamental. que ouvir a sua opinião agora, essa opinião que você deu, porque nós vamos falar do Farias. Então, uma pergunta que não quer calar na Toca da Raposa é exatamente sobre o caso Farias. Não é? Vamos ver o que disse o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, sobre a questão do Farias, o futuro do Farias dentro da Toca. Veja aí. Estamos tentando fazer um acordo com ele, a gente já falou sobre isso. A princípio as coisas estão caminhando bem, não temos interesse em utilizá-lo, estamos tentando fazer um acordo. Ele tem contrato, tem o direito de... E o Cruzeiro sempre honra e cumpre muito bem, respeita muito bem. Veja bem, quando a gente fala que não tem um interesse momentâneo, até porque nós temos muitos jogadores na posição dele, mas a gente respeita todos os profissionais e ele vai ser muito respeitado e vai ter toda a condição de trabalho. Se chegarmos a um acordo também, ele o Cruzeiro vai cumprir rigorosamente tudo com ele, sem problema nenhum. A impressão que fica é que o Alexandre Matos está assim, poxa vida, esse cara tem que sair, porque eu não estou aguentando pagar tanto. A animação dele é impressionante. Olha, o mérito Farias tem. Ele não tem muito orgulho, não, entendeu? Ele é meio desprendido. Ele tá nem aí. Ele sabe que o clube não gosta dele, a torcida detesta o Farias. Ele tá botando dinheiro no bolso, meu amigo. Ele não tá nem aí. Não quer saber de nada. A vaidade. A feição do Alexandre Matos é que é impressionante. E a explicação, tadinho? Eu também não tenho. Tá caminhando bem. Quer mandar um abraço aqui pro seu Paulo Matos, o pai do Alexandre, que inclusive adora demais, adora a gente, gosta demais do programa. Um forte abraço, seu Paulo. Mas deixa eu dar sugestão pro Everton, porque o Everton fez uma defesa tão bonita do Vitorino no Palmeiras. Não vem que não tem. Não, aí eu queria te sugerir que você acha o Vitorino mais bonito que o Léo? É isso? Não. O que eu disse, é um jogador. O Vitorino, você tem que ser advogado, meu filho. Você tira qualquer criminoso da cadeia. Desde que você perdeu o Paulão, você foi de beleza. É o Vitorino. A Dimara é uma pessoa que interpreta as coisas muito bem, mas dessa vez ela não interpretou. O que eu disse no jogo aberto é o seguinte. Foi muito bom, eu gostei. O Vitorino é bonito. Não, ninguém chega a uma seleção, principalmente no período em que o Vitorino esteve na seleção uruguaia, foi a melhor seleção uruguaia dos últimos anos. É verdade. E ele era um jogador convocável. Vira, mexe a convocação, estava lá o Vitorino. Não era titular absoluto, mas jogava às vezes. E a seleção estava muito bem. Mas aí de um tempo pra cá ele não jogou mais. Mas desde então, na Copa de 50, né, que foi essa seleção que você falou, ele não joga. Não, eu falei, o Vitorino tem que jogar, porque de chinelo lá no Palmeiras já basta o Valdir. O cara machuca muito, mas isso não depende dele. Então, eu queria que o Everton fizesse amanhã também em rede nacional, todo mundo acompanha, que ele vai falar do Farias. Quem sabe alguém do Sul, a galera do Sul tá comprando, né, tá contratando. Foi comparado, inclusive, ao Messi, o Farias. Você fala isso. O Jana Brasil de Mara Oliveira e Cadu Donel. O Tardelli postou uma foto e fez alguns comentários nas redes sociais, especificamente no Instagram. Tá bombando, porque muita gente está linkando o que ele escreveu atrás dos salários, no Atlético e tal. Dá para mostrar aí, ô Juveci, por gentileza? Dá para colocar na tela aí? Ó, ele férias com meus amores, né? Parece que é o filho ou a filha, não sei, a esposa. E aí a hashtag o salário ó. E a mãozinha do professor Raimundo lá. E o ó do Borogodó. Aí, o Léo Silva, é o Léo Silva mesmo, isso aí é a esposa do Léo Silva, colocou lá, e o salário, ó do Borogodó, pô, mesmo, tá feio e tal. E aí? As informações que chegam é de que existe um atraso de premiação de salário, mas que o presidente Alexandre Calil disse que não existe. Então, o presidente disse que não tem e continuam chegando essas informações de que ainda existe esse problema. O presidente já por 2 vezes em rede nacional, e tal, ele disse que não tem nada disso. É uma coisa que é um conflito, porque você tem contato com os jogadores, tem informação de jogadores, eles falam que existe o atraso de premiação, o presidente Calil fala que não, então tem um conflito. Aí antes que os caras, vocês estão criando onda, fazendo onda. Não, é informação, é jogador que fala.
que tem atraso de salário, que tem atraso de premiação. A gente dá o crédito também ao presidente Calil. E aqui fala independentemente do clube, não é isso. Mas há um conflito de informação, seria muito bacana chegar, esclarecer, ou então o jogador, tá aqui meu contra-cheque, eu não recebi o último, realmente tem 2 meses que eu não recebo e a premiação lá de trás. Porque tem uma informação, a diretoria fala outra coisa. E não vejo problema nenhum quanto a isso, isso é normal, que clube não passa por isso. A gente pega, não tem que tratar o fim do mundo, claro que não, calma. Se existe o salário, não é algo tão significativo, assim, tão longo. Então, é o que o Júnior falou, não é o ideal, mas é corriqueiro no futebol brasileiro. Agora, falta um esclarecimento, porque realmente tem informações conflitantes ali, vindas do próprio clube, de setores diferentes do clube, jogadores dizendo uma coisa e diretores dizendo outra. Talvez até porque não seja de todo mundo que está atrasado. Pode ser também. Existe essa possibilidade também. Pode ser. Né? Às vezes de você repente, paga dos jogadores que ganham mais. Ou quem tem patrocínio, o patrocinador normalmente paga, né? Quem trouxe, paga aquilo, não sei. Alguma coisa ele tem. A questão é essa. Então fica no campo exatamente da dúvida. Né? Porque, na verdade, nenhum jogador veio para a imprensa, até acho que isso é plausível, louvável. Não é que ninguém faz. De vez em quando acontece. A gente fica sabendo que a gente também conversa com os caras. A gente tem contato, a gente fica sabendo. Mas eu digo assim, falar no vídeo é muito raro, né? Você agora eu particularmente... Mas o Tardelli fez, não sei mas é aí que tá. Quando você faz esse tipo de coisa, você abre, às vezes, a possibilidade da pessoa interpretar do jeito que ela quiser. E pensa, e é um direito pensar Você pode olhar e falar, não, ele tá de repente dizendo que o salário dele acabou, porque ele gastou tudo e tal... Né? Vai ver. Pessoal, o tempo é exíguo, temos que ir embora. Muito obrigado a você de casa. Se quiser xingar pelas redes sociais, @os donos da bola MG, facebook.com/os donos da bola MG. Se quiser elogiar também, a gente adora ler um elogiozinho. Cadu, obrigado, Júnior Brasil, obrigado Dimar, a você de casa também. Amanhã a gente volta à 1 da tarde. Amanhã é horário normal, até a 1 mesmo. Tchau.